Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos concede sempre o bom ânimo para estar perseverantes. A palavra diz, tende bom ânimo, aquele que nos ensina. Eu venci o mundo. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo. O príncipe do poder deste ar que já foi vencido e condenado, e maior o que está em nós que já o venceu. E nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Assim o Senhor nos ensina. Aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que é a justiça, aquele que a palavra diz que seu espírito convence o homem dos seus maus caminhos. Há uma briga constante, porque o espírito milita contra a carne contra o espírito. Aquele que obedece ao espírito persevera semeando pelo espírito, mas aquele que semeia segundo a carne se semeia para a ruína e destruição. Porque a palavra diz que um pecador, quando não vê logo os seus crimes, seus muitos crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda iniquidade sobre iniquidade. Mas bem-aventurado aqueles que arrependem-se e perseveram pela condução do seu espírito, pois aqueles que estão cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, nada pode os condenar, não há quem possa intentar acusação com aqueles que são escolhidos, assim como a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, assim a palavra nos diz. Porque é necessário a perseverança. A palavra diz, não cocheais em dois pensamentos, assim como ele diz, só há dois senhores. Há um a vez de servir e o outro rejeitar. A um amar e o outro odiar. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, constantemente, segundo aquele que tudo opera e executa. E ele é aquele que nos mantém firmes, segundo a sua retidão, segundo a integridade e a sinceridade. Aquele que nos ensina a perseverar sempre, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sejais constantes, sejais sempre direcionados por aquele que tudo opera e executa. Aquele que sempre os seus planos são maiores do que o nosso. E ele é aquele que nos ensina os planos sempre de nos fazer prosperar. Jamais causar dano algum. Assim ele nos ensina. A perseverança daqueles que são conduzidos segundo a sua verdade. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Ele diz, não servis a Deus e a Mamon, a um a vez de amar, o outro odiar. Não investis naquilo que a traça e a ferrugem consome e o ladrão mina, mas antes investis na sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, aonde a sabedoria segundo o fogo consumidor refinada. Assim a palavra diz, como o crisol é para o ouro, assim como o fogo para a prata,
Ele é aquele que esquadrinha a intenção da mente e do coração, um fogo consumidor que nada passa desapercebido dele. Assim como aqueles que estão segundo o seu direcionamento e aperfeiçoando o caráter, ainda que se queimem algumas das obras, mais aperfeiçoado fica, mais purificado, mais santificado. Mas se permite retroceder e não ter as boas atitudes através que aqueles que têm uma boa conduta somente através dele. Entendimento de próprios olhos, ninguém se alcança o desviar do mal. Mas aqueles que estão com entendimento de próprios olhos, quando vem esse fogo consumidor, se queima, porque aquele que não está fundamentado segundo aquele que é o elo da perfeição, o feno, a palha, a madeira, tudo se queima. A palavra diz que assim como ele é aquele que santifica e purifica, assim como aquele que consome, aonde numa casa há vasos de honra e desonra, assim nos ensina o Senhor. Melhor para aqueles que perseveram segundo a sua infinita bondade e misericórdia, aqueles que estão sempre na dependência e produzindo os frutos primeiramente digno de arrependimento, porque a palavra diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. Assim, aqueles que se arrependem e perseveram sendo renovados e transformados dia após dia pela não sejais amoldados segundo o padrão deste mundo, mas sejais renovados, transformados segundo aquele que tudo opera e executa, e assim perseverai segundo aquele que é do alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.